Nas primeiras horas do dia 12 de outubro de 1984, uma bomba escondida dentro do Grand Hotel em Brighton explodiu com força devastadora. Andares desabaram, quartos ficaram destruídos e hóspedes foram lançados das camas. Dentro do hotel naquela noite estava a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, o alvo do assassinato. 5 pessoas foram mortas, dezenas ficaram feridas. Mas, surpreendentemente, Thatcher sobreviveu. No vídeo de hoje, vamos analisar por que o IRA planejou assassinar Thatcher, o plano para fabricar e plantar a bomba e o que aconteceu naquela manhã fatídica. Pode ser útil iniciar com uma breve explicação dos conflitos que levaram à tentativa de assassinato. No início dos anos 1980, o conflito na Irlanda do Norte, chamado The Troubles, estava em curso. Grupos paramilitares republicanos, como o IRA provisório, buscavam acabar com o domínio britânico na Irlanda do Norte por meios violentos, enquanto o governo britânico mantinha o controle através de medidas militares, políticas e opressão. Soldados britânicos ocupavam grande parte da Irlanda para reprimir grupos como o IRA. O uso de tortura e massacres de grande repercussão contra civis irlandeses, como o massacre do Domingo Sangrento, exemplificaram os excessos para manter o controle. Enquanto isso, o IRA fez uma campanha de atentados à bomba na Inglaterra, mirando centros urbanos e locais simbólicos do domínio britânico, como o Tribunal Old Bailey. Quando Margaret Thatcher se tornou primeira-ministra em 1979, ela rapidamente adotou uma postura rígida em relação ao IRA. Seu governo expandiu as operações de inteligência, recusou-se a negociar com grupos paramilitares e tratou os membros do IRA presos como criminosos comuns em vez de prisioneiros políticos. O ponto de virada ocorreu em 1981, durante as greves de fome nas prisões da Irlanda do Norte. Prisioneiros republicanos exigiram status político e se recusaram a comer. O governo de Thatcher se recusou a ceder e, por fim, 10 grevistas de fome morreram. Isso incluiu Bob Sands, que foi eleito membro do parlamento durante sua greve de fome. Dentro dos círculos republicanos, Thatcher se tornou um símbolo da teimosia britânica e da recusa em dialogar com suas demandas. Ela não era vista apenas como uma líder política, mas como a personificação das políticas que eles rejeitavam. Eliminá-la seria tanto uma vingança quanto um golpe estratégico contra a autoridade britânica. A liderança do IRU começou a considerar um ataque direto à própria primeira-ministra. Em vez de tentar um tiroteio ou uma bomba à beira da estrada, o IRA adotou uma estratégia mais calculada. Eles atacariam quando a liderança política britânica estivesse reunida em um só lugar. Em outubro de 1984, o Partido Conservador planejava realizar sua conferência política em Brighton. Ministros seniores, dirigentes do partido e a própria Thatcher ficariam hospedados no Grand Hotel de frente para o mar. O agente do IRA designado para a missão era Patrick Mayhew. Mayhew nasceu em Belfast, mas viveu grande parte de sua vida na Inglaterra. Ele voltou para Belfast quando tinha 18 anos e, alguns anos depois, entrou para o IRA provisório. Ele seria detido sem julgamento por mais de 2 anos, sob suspeita de ser um paramilitar. Mayhew era membro do Departamento da Inglaterra, uma unidade de elite do IRA que operava na Inglaterra e tinha a tarefa de expandir as linhas de frente do conflito. Ele havia feito parte de uma equipe do IRA, em Londres, que plantou 2 carros-bomba e era visto como um agente malicioso. Ele foi escolhido como o homem para construir e plantar a bomba. O IRA já vinha planejando seu ataque contra o primeiro-ministro há algum tempo. Eles monitoraram conferências anteriores do partido para entender os deslocamentos das autoridades do governo. Eles inspecionaram o hotel e até enviaram um engenheiro civil para examinar a arquitetura do Grand. No dia 15 de setembro, Mayhew fez o check-in usando o nome falso de Roy Walsh, nome de um terrorista do IRA responsável por outro ataque ao Tribunal Old Bailey. Ele ficou no quarto 629, no 6º andar do hotel, pois acreditava-se que era lá que Thatcher provavelmente se hospedaria. Durante sua estadia,
Maggie recebeu visitas de duas mensageiras do IRA, que entregaram componentes vitais para sua bomba. Ele também se encontrou com um homem misterioso, conhecido apenas como o Papa, cujo papel no atentado não está totalmente claro. Nos 3 dias seguintes, Maggie construiu uma bomba usando gelignita e um temporizador de longa duração feito com componentes de um videocassete. Ele escondeu a bomba atrás do painel da banheira no quarto 629, envolveu-a em plástico para disfarçar o cheiro e fez o check-out. O artefato permaneceria despercebido por quase um mês, funcionando silenciosamente dentro do prédio enquanto o hotel continuava a receber hóspedes. Enquanto isso, em preparação para a hospedagem de Margaret Thatcher, a polícia de Sussex realizou uma busca no hotel, mas foi apenas uma busca limitada. Eles não estavam preocupados com bombas. O governo Margaret Thatcher já havia irritado os mineiros, então eles focaram nos grevistas tentando tomar o hotel e protestavam contra o governo. Margaret Thatcher deveria ficar na suíte Napoleão, localizada no primeiro andar. Um cão farejador da polícia inspecionou apenas o primeiro andar. A bomba passou despercebida e Margaret Thatcher e seu gabinete se instalaram no hotel sem saber do perigo. Na noite de 11 de outubro, no terceiro dia da conferência, Margaret Thatcher trabalhava até tarde em sua suíte, preparando o discurso principal para a manhã seguinte. Muitos ministros e delegados já dormiam profundamente em seus quartos após um longo dia de eventos políticos. Exatamente às 2h54 da madrugada, do dia 12 de outubro, a bomba foi detonada. Os sobreviventes relataram a explosão como um rugido súbito, seguido da sensação de que o prédio desabava para dentro. As pessoas acordaram na escuridão e na poeira sem saber se o hotel continuava desabando. Hóspedes e funcionários descreveram as cenas de confusão e destruição. Alguns relataram que a explosão parecia um terremoto, sacudindo as camas e lançando objetos pelo quarto. Outros descreveram ter ouvido sons de alvenaria desabando pelos andares abaixo deles. A explosão atravessou os andares superiores, derrubando uma seção vertical do hotel. As paredes se abriram, os tetos desabaram e os destroços caíram em cascata por vários andares. A explosão enfraqueceu a chaminé, fazendo com que a estrutura de 5 toneladas caísse e esmagasse vários andares do hotel em sua queda. Os ocupantes do quarto 629 eram Sir Donald Maclean, que era o presidente dos conservadores escoceses. Sua esposa, Muriel, também estava no quarto com ele. O casal estava na cama no momento em que foi atingido pela explosão e ficou mutilado e preso sob os escombros. Os ocupantes do quarto ao lado eram Sir Gordon Shattock, um importante presidente do Partido Conservador, e sua esposa Jean. Foram atingidos pela explosão quando a bomba atravessou a parede. Jean foi atingida por estilhaços formados por azulejos quebrados que despedaçaram seu corpo e a decapitaram. Sir Gordon, milagrosamente, conseguiu sobreviver ao cair pelos andares destruídos e desabando, terminando no porão do hotel. Outra vítima da explosão foi Sir Anthony Berry, um deputado conservador que serviu na Câmara dos Comuns por 20 anos. Margaret Thatcher estava no banheiro pouco antes da explosão. Se ela ainda estivesse no banheiro, que foi gravemente danificado, provavelmente teria sido morta, ou, no mínimo, gravemente ferida. A chaminé de 5 toneladas atravessou os andares acima e caiu no banheiro de Margaret Thatcher, mas, por acaso, ela estava na sala de estar, ainda trabalhando. Ela e o marido, Dennis, conseguiram sair do quarto em segurança após a explosão. Seguranças e assessores a escoltaram até uma delegacia próxima para garantir sua segurança. A partir dali, ela começou a receber atualizações sobre as vítimas. 5 pessoas morreram como resultado direto da explosão e do desabamento que se seguiu. 34 pessoas ficaram feridas, muitas delas presas sob os escombros por horas, enquanto as equipes de resgate tentavam salvá-las. Entre os sobreviventes mais conhecidos estava o ministro Norman Tebbit, que ficou soterrado sob os escombros. Sua esposa, Margaret, ficou presa com ele e sofreu uma fratura no pescoço, que a deixou
permanentemente incapacitada. Socorristas passaram horas cavando nos escombros dos prédios para tentar alcançar aqueles que estavam presos. Testemunhas disseram ter ouvido vozes pedindo socorro sob concreto e madeira quebrada. Outros não tiveram tanta sorte, como Muriel McLean, que foi resgatada dos escombros, mas logo morreria devido aos ferimentos. Logo após o atentado, o IRA provisório emitiu um comunicado assumindo a responsabilidade pelo ataque. Nesse momento, eles já haviam percebido que Thatcher havia sobrevivido. A mensagem deles dizia o seguinte: o IRA assume a responsabilidade pela detonação de 100 libras de gelignita em Brighton contra o gabinete britânico e os belicistas conservadores. Thatcher agora vai perceber que a Grã-Bretanha não pode ocupar nosso país, torturar nossos prisioneiros e atirar em nosso povo em nossas próprias ruas impunemente. Hoje não tivemos sorte, mas lembrem-se, só precisamos ter sorte uma vez. Vocês precisarão de sorte sempre. Deem paz à Irlanda e não haverá guerra. Essa declaração refletia a estratégia de persistência do IRA. Mesmo que Thatcher tenha sobrevivido, o atentado demonstrou que a liderança britânica podia e seria alvo dentro da Grã-Bretanha. Mais tarde, naquele mesmo dia, Thatcher confirmou que a conferência do Partido Conservador continuaria, embora em outro local. A decisão tinha como objetivo demonstrar que o governo não permitiria que o atentado abalasse sua determinação. Ela fez um discurso naquele dia condenando o ataque e reafirmando a determinação de seu governo em manter suas políticas em relação à Irlanda do Norte e ao combate ao terrorismo. Portanto, o atentado não produziu as concessões políticas que o IRA talvez esperasse. Em vez disso, endureceu as posições dentro do governo britânico e reforçou a mensagem de que a violência não mudaria a política do Estado. E em seguida, veio a investigação sobre o atentado. Peritos forenses analisaram fragmentos da bomba, análises de inteligência e registros de hóspedes do hotel. A polícia vasculhou os escombros em busca de pistas ou evidências do responsável. As análises da explosão permitiram identificar em qual quarto estava a bomba. E a partir daí, eles identificaram o nome falso fornecido por Maddy. Uma impressão parcial da palma foi achada no cartão de registro do quarto entre os escombros. Essa impressão da palma da mão foi então identificada como sendo de Maddy, cujos dados já haviam sido registrados durante sua detenção anterior. Em junho de 1985, a polícia fez uma batida em um apartamento em Glasgow e prendeu Maddy, junto com outros 4 membros do IRA, que estavam planejando uma série de ataques por toda a Inglaterra. Maddy foi condenado no ano seguinte pelo atentado de Brighton e recebeu 8 prisões perpétuas simultâneas. Mas em 1999, ele foi libertado como parte do Acordo da Sexta-feira Santa, que permitiu a libertação antecipada de certos prisioneiros paramilitares, como parte do processo de paz na Irlanda do Norte. E desde sua libertação, Maddy estabeleceu um vínculo com Jo Barry, filha de Sir Anthony Barry. Jo passou anos lutando com a dor e a raiva pela morte de seu pai. Então, ela buscou entender as motivações políticas e pessoais por trás do atentado que matou seu pai. No ano 2000, após a libertação de Maddy, ela iniciou contato por meio de intermediários e acabou se encontrando com ele pessoalmente. O primeiro encontro foi privado e planejado, mas depois passaram a falar publicamente, usando sua história como exemplo de diálogo restaurativo. O relacionamento deles é visto por alguns como um tanto controverso, especialmente para aqueles que foram vítimas da violência do IRA. Mas para Jo, isso a ajudou a tirar algo positivo da provação e permitiu que Maddy aceitasse exatamente o que fez. Durante as conversas deles, surgem questões sobre perdão, tolerância e compreensão que não são fáceis de responder. O atentado ao Grand Hotel segue como uma das mais graves tentativas de assassinato contra um primeiro-ministro britânico. Embora Thatcher tenha sobrevivido, a destruição ao seu redor demonstrou o quão perto o atentado chegou de ser bem-sucedido. O atentado demonstrou ao establishment britânico sua vulnerabilidade durante um período de conflito paramilitar contínuo.